pessoas nesses jogos não retornam. Eu sobrevivi. Ainda estou aqui, idiotas. Eu vou voltar e vou queimar este prédio. Chegou O Sobrevivente, o programa mais brutal e viciante já feito, onde a humanidade deixou de importar há muito tempo e a vida se tornou entretenimento para as massas. Aqui, os aplausos são tiros, as apostas são sentenças e a dor é o prato principal do dia. Em meio a um futuro destruído, onde a fome governa e o governo controla até o último suspiro, surge um homem disposto a desafiar o impossível. Ben Richards, um pai arruinado, marcado como inimigo do Estado e obrigado a desempenhar o papel mais perigoso do planeta. Sua missão não é vencer, mas sobreviver, enquanto o país comemora e aposta na sua morte. Então fique confortável, porque o que você está prestes a ver não é ficção, é um aviso. Bem-vindo ao jogo sem regras, piedade ou segundas chances. Mas antes, este vídeo chega graças ao Clube Elite. Em minutos. Se você quiser fazer parte dessa grande família, clique em participar. Vamos continuar. A história começa com Ben, que volta desesperado à fábrica do ex-chefe para pedir o emprego de volta. Ele havia sido demitido anteriormente e implora repetidamente para ser recontratado, alegando que sua filha está doente e precisa de dinheiro urgentemente. O chefe recusa, pois Ben tem sérios problemas de raiva e já foi demitido de todos os empregos por seu temperamento. Agora ele está proibido de entrar. Ben perde o controle e vai embora se sentindo derrotado e cada vez mais encurralado pela sua situação. Lá fora, ele nota que todos estão obcecados pelo reality show Running Man. A premissa é simples. Se alguém sobreviver por 30 dias, pode ganhar $1 milhão. Eles só precisam fugir dos caçadores que estão por toda parte. A cidade está inundada de anúncios, telões e pessoas comentando os últimos episódios, como se fosse o único entretenimento que mantém todos distraídos da profunda crise social. Antes de sair, ele assegura à filha que não participará. Ao chegar em casa, Ben prepara comida para sua filha e senta-se para assistir televisão. Neste mundo, o governo oferece um sistema gratuito que só transmite jogos mortais, como Speed the Wheel. No programa, um competidor responde perguntas de um quiz, acerta várias, mas após errar, é jogado de uma grande altura e morre. Esse tipo de espetáculo ficou tão comum que mortes ao vivo já não surpreendem mais os espectadores. Logo depois, Sheila, esposa de Ben, chega. Ambos estão muito estressados. Cat está com febre e Ben segue desempregado. Sheila trabalha em um bar onde homens bêbados causam problemas, voltando para casa com medo ou exausta. Ben revela que foi rejeitado de novo. Sheila sugere que ele fique em casa cuidando de Cat, enquanto ela trabalha horas extras no bar para ganhar mais dinheiro. No entanto, Ben não gosta que ela trabalhe em um lugar assim, pois sabe que ela é exposta a situações perigosas e a um ambiente degradante. Sheila admite que ela também não gosta, mas que não tem opção. No final, Ben assiste Running Man e garante que trará dinheiro para casa, aconteça o que acontecer. Sheila entende e lembra que nenhum participante voltou vivo desse jogo. Ben diz que, se sobreviver pelo menos um dia, eles receberão dinheiro suficiente para salvar a filha. Ele já decidiu ir embora. Impulsionado tanto pelo desespero quanto pelo amor à família, Sheila implora para que ele, por favor, volte vivo. Ben promete e parte tentando parecer forte, mas por dentro sente que é quase uma sentença de morte. No caminho para o concurso, mostra-se um futuro cruel, com pobres vivendo em miséria. Ruas cheias de vendedores desesperados, doentes sem atendimento e bairros abandonados. Ben chega ao destino e encara uma longa fila para se inscrever no jogo. Enquanto avança, um idoso doente desmaia e Ben pede aos guardas que chamem um médico para ajudá-lo. Eles recusam, Ben se irrita e os guardas o punem, levando-o ao fim da fila. Após longa espera, Ben chega à frente. Após breve conversa com o recepcionista, que conhece sua vida pelo sistema local, Ben entra na área de audições. Lá ele encontra uma garota chamada Jenny, que mora no seu bairro. No elevador, junta-se a eles outro garoto chamado Tim. Ele está animado para jogar e os três se tornam amigos, criando um momento de camaradagem em meio ao ambiente hostil. As audições começam em breve. Os participantes enfrentam várias provas físicas que Ben supera facilmente devido à sua força e resistência. Depois, há uma prova mental com várias perguntas. Mesmo difícil, ele passa.
Seus problemas de raiva impressionam os apresentadores, que o veem como um candidato explosivo e ideal para o espetáculo. No final, Ben, Tim e Jenny chegam à rodada final. Enquanto avançam, vem o líder dos caçadores, responsável por rastrear e matar os corredores. Ben é levado até Dan, o produtor apelidado de Irmão Thanos. Eles devem assinar um contrato antes do jogo. Durante a conversa, Ben chama o jogo de Jogo da Morte, impressionando o produtor, que vê nisso uma chance de aumentar a audiência. Dan lhe dá um bônus de $1000 por assinar e diz que só de sobreviver uma semana já faria ele ganhar muito dinheiro, e que a maioria das pessoas já não ganha tanto assim. Dan diz que Ben parece o jogador mais forte e que seu nível de raiva é ideal, porque a audiência do programa está caindo. Além disso, ele garante que a esposa dele vai receber pagamentos semanais. Após essa conversa, Ben assina o contrato. Ao trazerem uma mulher para sua última noite, Ben diz amar a esposa. Antes de sair, Dan se desculpa. Ben encontra um guarda que informa que sua família será realocada. Como o mundo todo vai caçá-lo e sua família corre perigo, eles ganharão nova identidade e Ben não poderá mais falar com a esposa. Depois, Ben faz uma última ligação para amar a esposa e avisa que estará no jogo pelos próximos 30 dias. Sheila está desolada. Após a ligação, Ben é levado a um quarto de luxo e aproveita a última noite de paz, comendo, bebendo e vendo televisão. Ben recebe de sua esposa um envelope com uma foto da família e as meias de Cat como lembrança. Logo após, Ben ganha uma pulseira que exibe tempo restante e dinheiro acumulado. Depois, ele se encontra com Dan no set, onde conhece o apresentador do jogo, Bob. O programa começa e Bob proclama que os Estados Unidos são o maior país do mundo e que seus habitantes vivem em paz graças ao trabalho duro. Ele diz que algumas pessoas tentam invadir casas e quando a polícia as pega, são libertadas no jogo Running Man. Quem os captura recebe recompensa e os caçadores depois os matam. Após explicar as regras, Bob apresenta Ben Richards e afirma falsamente que ele vendia informações secretas enquanto trabalhava na segurança da defesa. Eles até mostram um vídeo manipulado para apoiar a mentira. Ben grita que tudo é mentira. Bob pede ao público que memorize seu rosto e promete $10.000 e um encontro com sua esposa, apresentada depreciativamente como uma mulher que entretém homens no acampamento do exército, a quem fornecer informações sobre ele. Ben fica furioso ao ouvir. Bob então se afasta e pede a Ben suas palavras finais antes de entrar no jogo. Ben simplesmente diz para queimar o prédio e todos lá dentro, o que o público começa a repetir como uma piada. Depois disso, todos os participantes recebem um resumo das regras. Assim que os participantes pisarem na cidade, devem começar a correr. Quanto mais avançam, mais dinheiro ganham. Seus rastreadores não funcionam no jogo, então ninguém pode saber sua localização exata. Os caçadores são apresentados, com seu líder sendo o mais letal, e tem como função rastrear e eliminar participantes. Em seguida, Ben, Jenny e Tim são expulsos da sala por um elevador. Cada um é enviado para diferentes partes da cidade. Ben pousa fora de um prédio e encontra roupas limpas e suprimentos esperando por ele. Depois de se trocar, ele corre pela cidade até encontrar um táxi. Imediatamente o motorista o reconhece, mas decide não denunciá-lo, dizendo que não apoia matar pessoas por entretenimento. Ben encerra a conversa e pede para ser levado. Ben chega a um prédio abandonado, desce ao porão e encontra Molly, um velho amigo que fazia artigos ilegais. Molly entra em pânico ao vê-lo, pois ajudar um participante do Running Man poderia colocá-lo em grave perigo. Ben implora por ajuda para fugir. Molly aceita e fará um passaporte falso para ele. Se Ben se esconder em outro país por 30 dias, pode sobreviver. Molly faz uma transformação nele, tira novas fotos e prepara o passaporte falso. Ben se despede e parte. No dia seguinte, chega nervoso ao aeroporto, entrega os documentos e sua passagem para Nova York é aprovada. Uma vez lá, Ben faz o check-in em um hotel. No quarto, ele pega um dispositivo com o qual deve gravar um vídeo de si mesmo todos os dias para o programa. Faltar um único dia implica desclassificação instantânea. Antes de gravar, ele tira o disfarce e cobre o quarto para não mostrar onde está. Depois, ele coloca o dispositivo na caixa de correio e volta ao quarto, onde se esconde assistindo televisão e planejando os próximos passos. Enquanto isso, caçadores capturam Molly e o torturam. Sem suportar a dor, ele revela informações.
Logo, os caçadores chegam ao hotel dele. O líder entra no quarto, aponta uma arma para a cabeça de Ben, que está dormindo, e atira. Ben acorda do pesadelo e liga o programa de jogos novamente. Os caçadores veem Tim fazendo compras de boné e o matam na hora. Ben se sente devastado e percebe que não pode permanecer no local, temendo que Molly, sob tortura, possa revelar tudo. Então, Ben vai embora e segue para Boston, onde aluga um quarto de hotel sujo e deteriorado. Lá dentro, ele encontra um esconderijo de um viciado em drogas que contém entorpecentes e uma granada. Ele começa a usar drogas, senta-se na janela e zomba de quem passa. Assim termina seu segundo dia. De repente, enquanto ele vai ao banheiro público, ouve barulhos do lado de fora. Os caçadores o encontraram. Ben se esconde enquanto eles vão ao quarto e depois se esgueira até o banheiro. Sem saída, ele quebra o vidro e faz uma lança improvisada. Ele sobe até o terraço e desce com uma corda até a janela do seu quarto. Ele enrola uma toalha na mão, quebra a janela e entra. No entanto, o barulho alerta os caçadores. Bem rapidamente, coloca seus pertences na bolsa. Um anúncio na televisão informa que os guardas encontraram seu quarto. Tiros soam, Ben desce pela corda e cai em outro quarto. Um drone tenta filmar Ben, mas ele o desliga e corre para o elevador quebrado, sendo alcançado pelos caçadores. Ben lança a granada do elevador, o líder dos caçadores a devolve, mas Ben aprende no teto do elevador antes da explosão. A detonação faz com que Ben desça para o porão. Lá, os guardas atiram de fora e um gás tóxico começa a vazar para o porão. Os ratos escapam por um túnel e Ben os segue. Nesse momento, uma explosão massiva acontece, matando os caçadores e destruindo o hotel. Ben emerge pela água do esgoto. Ele grava sua próxima mensagem em vídeo dizendo: "Ainda estou vivo, idiotas!" Em seguida, ele sai de um bueiro e uma criança o vê. Ben acha que o garoto vai denunciá-lo, mas o jovem diz que quer ajudá-lo e corre para chamar seu irmão, Brad. Brad torna-se um rebelde contra o governo e quer ajudar Ben. Ele entrega o dispositivo de vídeo diário para seu irmão mais novo, Matt, pedindo para que ele coloque em uma caixa de correio. Matt vai com ele. Brad leva Ben para casa, onde mora com a mãe, o irmão Matt e uma criança com câncer. A família tem tentado conseguir tratamento para ele. No jantar, Brad elogia Ben por ainda não ter sido rastreado pelos oficiais. Ben explica seus motivos para participar. Brad mostra seu canal de videoblogs, onde analisa Running Man e os participantes anteriores. Ele diz que a maioria dos jogadores é pega por andar em público como pessoas comuns. Só os mais inteligentes ficam completamente escondidos, o que os torna quase impossíveis de capturar. Ao finalizar o vídeo, Brad diz que Benny pode ser o primeiro a vencer, pois até agora o máximo de sobrevivência foi 29 dias. O tempo passa e Ben ainda vive com a família de Brad. Um dia, Brad explica para Ben como o governo mantém esses jogos mortais apenas para torturar os pobres. Além disso, ele acredita que as doenças das crianças estão relacionadas com as ações do governo. No seu próximo vídeo diário, Ben diz que o governo não se importa com as crianças e que os oficiais do jogo trabalham junto com eles. Ele diz que forçam pessoas pobres a participar de espetáculos mortais. No final, ele incita o público a parar de assistir a conteúdos tão violentos. Naquela noite, Bob transmite o vídeo de Ben desafiando-os. A família de Brad assiste. Ele mostra os caçadores mortos na explosão do hotel e imagens dos filhos chorando. Em seguida, mostram o terceiro vídeo manipulado, onde Ben insulta e zomba dos filhos dos caçadores, chamando-os de órfãos. Ao ver isso, a mãe de Brad fica furiosa e declara que Ben não pode mais ficar na casa dela. Toda a família se volta contra ele. Brad decide tirar Ben da cidade no porta-malas de um carro. De repente, os caçadores armam uma emboscada para ele. Ao abrir o porta-malas, Ben vê dois perseguidores, acerta um com uma chave e Brad derruba o outro. Os três escapam. Quando param, Brad dá a Ben o endereço de seu amigo próximo, Elton, que mora em uma cidade chamada Derry. Além disso, ele entrega uma arma para que Ben possa se proteger. Ben está agradecido. No vídeo seguinte, ele lê um livro. Depois, mostra um vídeo de Jenny sendo imprudente em um bordel. Mais tarde, Ben atravessa a rua para enviar seu vídeo, mas é interrompido por um homem que quer acabar com ele. Após depositar o vídeo, Ben foge para salvar-se. Na noite seguinte, junta-se a mendigos para ver o programa. Os caçadores encurralam Jenny. No cassino, ela tenta gravar seu vídeo diário enquanto foge para salvar a vida.
De repente, 2 adolescentes a capturam, colocam fogo nela e orgulhosamente recolhem sua recompensa. Agora Ben é o único jogador restante no jogo. Depois, Ben viaja para encontrar Elton, que mora em uma casa isolada da cidade. A mãe de Elton está grudada na televisão, assistindo ao jogo e xingando Ben a cada minuto. Elton pede para ele não levar isso a sério e revela que sua família luta contra o governo corrupto há anos. O pai dele foi um policial que foi executado por falar contra o jogo. Elton quer que o mundo veja a verdade. Se Ben sobreviver e vencer, pode expor todo o sistema, então Elton decide ajudá-lo. Ben não se vê como mártir e só quer voltar para a família. Elton diz que Ben pode ter as 2 coisas e oferece um bunker construído por seu pai fora da cidade para que ele se esconda com segurança nos dias restantes. No fim, Ben agradece, mas alerta sobre o perigo de ajudá-lo. Na manhã seguinte, Ben grava nova mensagem acusando o governo de destruir seu povo. Ao chamar esses jogos mortais de entretenimento gratuito, ele até convida as pessoas a não caírem no engano. Quando sai, a mãe de Elton o encontra e se prepara para apertar o botão de emergência para alertar os caçadores. Ben tenta convencê-la, mas Elton o delata e manda Ben fugir. Ele pega a mochila, mas os caçadores já chegaram. Os caçadores invadem a casa apenas para descobrir que Elton preparou armadilhas em quase todos os cômodos, eliminando-os um a um usando essas armadilhas explosivas. Após derrotar quase 8 caçadores, Elton desce para buscar Ben. Um caçador esfaqueia Elton e quase mata Ben, mas Elton reage e Ben finaliza. Os caçadores forçam Ben a falar com Dan, que se gaba da audiência crescente. Ben protesta que pessoas reais estão morrendo e acusa Dan de fazer um espetáculo doentio. Dan diz casualmente que programas falsos não são convincentes e por isso são necessárias mortes reais. Dan chega a ordenar que Ben mate o caçador ferido na frente dele para aumentar a audiência. Em vez de seguir as ordens de Dan, Ben destrói o drone que estava filmando ele. Ben e Elton fogem em um veículo. Elton dá a Ben um mapa para o bunker, mas um atirador ataca antes que avancem. É o líder dos caçadores que o mata instantaneamente. Sem opções, Ben bate no carro do outro caçador, ativa os explosivos de Elton e pula na água. Mais tarde, Ben vai ao bunker, mas descobre que o governo construiu uma cidade nova ali. O abrigo foi destruído há tempos. Exausto, Ben se esconde na área enquanto imagina que está se reunindo com sua família. Finalmente, ele decide dar ao público o espetáculo que tanto deseja. Quando os drones chegam, Ben sequestra o carro de Amélia e foge com ela. Amélia vê Ben como um maníaco, igual ao que o programa mostra. Ben tenta explicar para Amélia que o programa distorce a verdade sobre ele. Ele fala de sua família, mas antes que continuem, criminosos bloqueiam o caminho para capturá-lo pela recompensa. Como isso arruinaria a audiência, os drones matam os criminosos e explodem o caminhão deles. Ben percebe como o programa controla tudo, entrega uma arma a Amélia e pede que confie nele. Logo após, os drones informam que Ben sequestrou Amélia e diz que ela agora faz parte do jogo. Amélia tenta explicar aos drones que não é refém. O programa troca sua declaração por uma em que pede ajuda. Depois de avançarem pela estrada, eles encontram os caçadores. Ben percebe que ainda não vão matá-lo. Ele é muito valioso para a audiência. Agora já sobreviveu vários dias e virou o favorito dos fãs. Ben confronta o líder dos caçadores, dizendo que está com uma bomba presa ao corpo e que tudo explodirá se aproximarem. Para evitar isso, ele pede um avião para o Canadá para si e Amélia. Dan aceita e Amélia percebe que Ben não é o monstro mostrado na televisão. Ambos se preparam para embarcar. Ben força o líder a tirar a máscara, ameaçando explodir a bomba. O líder obedece e Ben se surpreende ao ver que é Eric, o competidor que sobreviveu 29 dias na primeira temporada e agora é caçador. Dentro do avião, Ben percebe que os pilotos são na verdade caçadores. Mas ele também sabe que Dan não vai matá-lo ainda, pois o produtor quer aproveitá-lo para o espetáculo. Logo, o avião decola e a tensão dentro da cabine aumenta. No ar, Eric avisa que sua vida vai mudar irreversivelmente e que não há escapatória, pedindo para aproveitar o voo. Isso gera uma discussão que só termina quando Dan fala com Ben pelo sistema interno.
Ben está furioso porque Dan colocou caçadores como pilotos e ameaça explodir tudo se tentarem algo. Dan responde friamente que já o escanearam ao embarcar e ele está sem bombas. Eric aponta uma arma para Ben para intimidá-lo, mas Dan ordena que os outros caçadores o imobilizem e tiram a arma de Eric. Mostra que há hierarquias rígidas e tolerância zero para impulsos na equipe. Dan ri e diz a Ben, responsável pelo sucesso do programa, que tem uma proposta: virar caçador. Em vez de 1 milhão, Ben ganharia 5 milhões por temporada, mas teria que matar jogadores ao vivo diante de milhões de espectadores. Ele também promete fama, segurança e vida privilegiada. Sua primeira tarefa é eliminar todos os caçadores no avião para provar lealdade. Ben, porém, recusa, pois não quer fazer parte do sistema que destruiu tantas vidas. Então Dan ameaça matar Cat e Sheila. Ben fica furioso e insiste que pode ser falso, que talvez só estejam usando isso para manipulá-lo. Mas Dan dá a ordem sem hesitar. E em questão de segundos, toda a sua família é assassinada. Ben fica paralisado, tentando negar o que acabou de ouvir. Então Amélia pergunta o que aconteceu. E Ben diz para ela ligar a transmissão para descobrir. Enquanto mostram o assassinato de sua esposa e filha, Ben perde completamente o controle e os caçadores avançam sobre ele, tentando contê-lo antes que cause danos maiores. Ben luta com uma força movida pelo desespero, matando todos eles, mas danificando a aeronave no processo. Depois, ele busca Eric para matá-lo, mas Eric o ataca numa luta brutal e Ben é esfaqueado várias vezes. Quando está prestes a matá-lo, Ben abre o paraquedas de Eric, fazendo com que ele fique preso na janela do avião. Ele esfaqueia Eric e o mata. Ben informa Amélia que há só um paraquedas e insiste para que ela o use. Sem hesitar, Amélia salta, deixando o caos na aeronave. Ben vai à cabine e fala com Dan pela última vez. Dan oferece novamente o cargo de caçador com promessas vazias, mas Ben recusa. Após ver sua família morrer, o público ficou do seu lado. Ben entra ao vivo e revela que sua família foi assassinada e vídeos foram manipulados. O jogo destrói a vida dos pobres, enquanto a elite se beneficia. Dan cortou a transmissão e colocou outro vídeo alegando que Ben planejava jogar o avião no prédio do estúdio, criando uma narrativa para torná-lo vilão. Ben pergunta se matou sua família e Dan responde que não importa a verdade, pois ele morrerá de qualquer forma. Dan sequestra o avião remotamente e o direciona ao prédio. Pouco antes do impacto, um míssil atingiu a aeronave, destruindo-a no ar e salvando o prédio. Logo depois, Brad publica um vídeo analisando a temporada, expondo mentiras, mortes falsas e vídeos manipulados usados pelo jogo. O público se voltou contra o programa. As imagens até sugerem que Ben poderia ter sobrevivido. Foi vista uma cápsula de escape caindo do avião em chamas. 2 dias depois, Cat e Sheila estão no supermercado sob novas identidades. A caixa menciona que alguém havia deixado algumas meias para Kathy. Então, Sheila sai e Ben está lá parado, vivo, revelando que tudo o que Dan mostrou era falso. A próxima temporada ia começar, mas agora a multidão apoiava Ben e pedia o fim do programa. Bob se recusa a se apresentar. Dan o ameaça com uma arma, mas Bob lembra que pode sair pelo contrato e pede demissão na hora. Sem mais opções, Dan sobe ao palco, mas o público invade o estúdio com coquetéis Molotov. Dan tenta escapar, mas cai. No final, Ben fica na frente dele e o mata, colocando fim ao regime do programa. Se gostou do resumo, curta, inscreva-se e comente o que achou do final. Inscreva-se para mais resumos e nos vemos na próxima.